Um jogador que eu conheço bem, tem a minha confiança, ele sabe muito bem disso e eu torço para que tudo aconteça de melhor. A cobrança para a classificação é óbvia, jogo em casa, eu não duvido que o Flamengo vai vencer esse jogo, depende somente das próprias forças. Logicamente, futebol é futebol, dentro dos quatro linhas tem que acontecer. Eu adoro o Gabi, sou um grande amigo dele, tenho uma relação incrível com ele, vou na casa dele, ele já veio na minha, e por mais que a nossa diferença de idade seja gigante, ele sabe da amizade que eu tenho com ele, que ele pode sempre contar comigo. E precisa de gente como a gente do lado dele, né? E obviamente que ele comete erros, como todo, errou e reconheceu o erro, que foi o mais importante. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, pessoal, hoje é dia de futebol solidário, né? E entre esse jogo, né, para ajudar a todos no Rio Grande do Sul, né? Uma iniciativa belíssima, né, do futebol brasileiro em todo, né? A gente teve algumas palavras aí marcantes, né, pessoal? Isso mesmo, né? Teve as palavras de Dorival Júnior, que falou sobre Flamengo, Gabigol, Vinícius Júnior, principalmente de Gabigol, Fabrício Bruno também, né? Teve as palavras marcantes também de Petkovic, né? Ídolo da nação flamenguista, sempre dando algumas declarações, né? E também tem palavras aí de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz soltou o verbo, né? Felipe Luiz, que hoje é treinador das categorias de base do Flamengo, por sinal, já é cotado para assumir o time titular principal, é um dos principais jogadores que passaram dessa nova geração, né? Eu digo dessa geração vitoriosa, e falou, né, da situação de Gabigol, do atual elenco do Flamengo, né? Seu trabalho, né, nas categorias de base, que por incrível é sensacional, né? Sempre atropelando os adversários, né? Então é isso, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao Instagram do Paparazzo Rubro Negro, o link vai estar aqui na descrição, vale a pena vocês ir lá e acompanhar. Vamos ver o que essas personalidades falaram aí, né? Dorival, hein? Falando do Flamengo, Petkovic e Felipe Luiz, né? Então é isso, pessoal. Sem enrolação, vamos acompanhar. Vale lembrar sempre, pessoal, minha opinião eu deixo no final do vídeo. Assiste o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Primeiro dizer que eu me sinto super orgulhoso do povo brasileiro que praticamente fez essa ajuda, foi muito solidário sozinho, né? Passou por cima de governo, passou por cima de tudo para poder ajudar a população. Isso aí é impressionante, só aqui no Brasil mesmo que a gente vê essas coisas, né? Então me sinto muito orgulhoso e que menos que poder ajudar e contribuir com o nosso grão de arroz aqui nesse jogo solidário. Queria que você pudesse falar também sobre esse momento que está vivendo na carreira como treinador, como é que tem sido essa nova fase na sua vida com o time do coração, né, que você sempre foi Flamengo, sempre se declarou Flamengo. Como é que tem sido esse momento? Incrível, já deve estar vindo cabelo branco, já deve estar caindo o cabelo aqui. Muito trabalho, uma mudança muito grande na minha vida, mas estou muito feliz, estou super apaixonado pela profissão. Muito difícil, não é fácil, né? Mas eu tinha certeza de que seria assim desse jeito, e está sendo também um grande aprendizado para poder evoluir e chegar onde eu quero chegar. Felipe, a gente não pode deixar de aproveitar a sua presença aqui, sabendo a importância que você tem para o Flamengo e para o torcedor do Flamengo, para te perguntar sobre o que aconteceu esse dia. Não tinha dúvida. Se você estivesse no elenco nesse momento, certamente você seria uma pessoa a quem a gente perguntaria pela tua liderança e pelo respeito que a gente tem pela tua opinião. Como é que você viu tudo o que aconteceu com o Gabi e esse episódio que culminou na perda da camisa dela? Eu adoro o Gabi, sou um grande amigo dele, tenho uma relação incrível com ele, vou na casa dele, ele já veio na minha, e por mais que a nossa diferença de idade seja gigante, ele sabe da amizade que eu tenho com ele, que ele pode sempre contar comigo. E precisa de gente como a gente do lado dele, né? E obviamente que ele comete erros, como todo, errou e reconheceu o erro, que foi o mais importante. Era a única forma de
de que as pessoas entendessem que ele realmente fosse humilde e reconhecesse o erro, coisa que ele fez. E a partir daí eu concordo com o que o Tite fala, trabalho em silêncio, quanto menos falar melhor e quanto mais gol fizer melhor também. Então depende dele agora recuperar, o que ele fez é eterno, ninguém apaga, mas a forma com que essa comunhão entre ele e a torcida possa se desenvolver vai depender obviamente do comportamento dele, então não tenho dúvida que ele é o que mais vai se esforçar para recuperar esse carinho. No sábado temos uma final de Liga dos Campeões. Você acredita que o Real é favorito mais uma vez? E é o momento do Vinícius chegar nessa bola de ouro? Futebol é sempre uma caixinha de surpresa, né? A gente não podemos subestimar ninguém. Mas, obviamente que o Real Madrid tem um plantel que tem, é o melhor time disparado. O Borussia nem fez uma grande temporada no Campeonato Alemão, mas uma final é diferente. E na final os grandes jogadores crescem, por isso que temos que sempre achar que o favorito é o Real Madrid, porque ali estão os melhores do mundo. E por outro lado o Vinícius torcendo para ele porque ele merece. Felipe, ainda falando um pouco sobre a sua fase agora como técnico, a gente estava ontem no jogo contra o Botafogo e eu até ia te perguntar ontem, acabou com a chuva, acabou que não rolou, como é que você está cuidando do psicológico desses meninos? Porque não é fácil fazer o que vocês fizeram ontem, vocês saíram atrás no placar, o Botafogo chegou a abrir 2-0, vocês conseguiram virar, acabou que o jogo terminou 5-2 pro Flamengo. Como que você está cuidando do psicológico desses meninos e queria saber a sua expectativa, né, pro jogo de volta, tem mais um duelo importantíssimo aí na semi da Copa Rio Sub-17. Eu particularmente passo as minhas experiências, o que eu entendo e o que eu sei que pode servir para eles e cuido muito da parte de campo, né, tática, e esse time vem evoluindo mentalmente, mas essa parte mental tem uma equipe fortíssima no Flamengo de psicólogos e assistentes sociais que podem ajudá-los e por sorte tem uma estrutura excelente para que eles possam estar sempre. Imaginávamos que pudesse acontecer da forma como foi e sem que estivéssemos preparados para tudo isso. Eu acho que nós temos que ter a consciência que essa solidariedade ela tem que ser mantida, ela tem que continuar. Até vinha falando anteriormente, o grande trabalho ele passa a ter um valor ainda maior a partir de agora, quando nós teremos que continuar trabalhos para que ajudemos nesse processo de recuperação, que não será fácil, não será simples, mas é um povo lutador, um povo que trabalha demais e eu não tenho dúvidas que será amparado pelo seu povo que está aqui fora. Todos esses movimentos que estão acontecendo são no sentido de fortalecerem, minimizarem nesse momento, mas fortalecerem ainda mais esse processo de recuperação de um grande estado como é o Rio Grande do Sul. Dorival, a seleção falta aí mais ou menos uma semana para começar a apresentação dessa série de amistosos e Copa América. O que fazer nesses últimos dias? Dá para olhar alguma coisa, imaginar variações, combinações específicas? O que um técnico da seleção, nesse caso você, está pensando nessa última semana antes da apresentação? Todo trabalho é um trabalho que você tem que, primeiro, encontrar novamente um equilíbrio para a nossa equipe. Variações elas vão acontecerem a partir do momento que você esteja um pouco mais estruturado. Eu acho que nós teremos um período aí suficiente para treinamento, chegamos na Copa América em boas condições de fazermos a melhor competição possível, lutarmos aí naturalmente pela conquista, fazendo com que o equilíbrio da equipe seja o ponto forte. Eu acho que é em cima disso que nós temos que trabalhar nesse momento, para que busquemos ali na frente, quem sabe aí, um caminho um pouco mais seguro, de uma regularidade que possa nos manter entre as equipes que briguem aí sempre pelas primeiras colocações nas competições que entramos. Apesar dos cortes, das mudanças, enfim, dessa disputa de posição que você sempre valoriza, você chega aos Estados Unidos com um time titular definido, ou claro que vai depender, enfim, da outra questão envolvendo o Paquetá, claro que a gente vai falar sobre isso, mas o que está na sua cabeça em relação a esse time específico para o Brasil começar essa trajetória? Titularidade ela é momentânea, ela acontece, alterações elas podem acontecerem ao longo do processo, são grandes jogadores de ótimo nível, teremos aí 26 atletas em condições de estarem brigando por posições e a nossa obrigação é
tentarmos fazer as opções corretas, tentamos primeiro encontrar naturalmente um equilíbrio para a equipe, fazendo com que nós tenhamos aí um padrão definido, em cima desse padrão as melhores peças que se encaixem e que estejam também vivendo um grande momento, tecnicamente falando. Só uma dúvida sobre a lista 35. O Fabrício Bruno estava, ele foi chamado para outra, alguém do Flamengo se convocou na lista 35, porque também o Fabrício está envolvido nessa negociação possível aí, quase saindo do West Ham. Como é que você vê também esse processo? Todos os jogadores que foram relacionados desde a nossa primeira convocação estão sendo observados, monitorados, todos. De um modo geral, nós tivemos aí uma convocação equilibrada dentro de um processo e respeitando inclusive posicionamentos de alguns atletas que já vinham ocupando um espaço. Mas é natural que todos os brasileiros estão sendo observados e aqueles que se destacarem com certeza estarão, se Deus quiser, proximamente aí fazendo parte desse grupo. Só uma última da minha parte, Casimiro, você conversou, chegou a falar, o que teve de resposta? Ainda mais que você teve a oportunidade de convocar um outro volante, chamou o Ederson e não o Casimiro. Nós conversamos a respeito, eu acho que é um momento importante para o Casimiro. Ele vai ter agora tranquilidade de passar aí um período até de recuperação, de férias, que ele não teve nos últimos anos. Eu acho que isso é um fato importante. E nós estaremos monitorando. É um jogador que eu já disse anteriormente, tem muitas qualidades, tem uma capacidade muito boa e jogador nenhum está ou estará descartado apenas por não estar nesse momento na seleção brasileira. Vocês sabem o que eu penso, sabem o respeito que eu tenho por todos e eu vou tentar ser o mais assertivo possível no momento, desde que o atleta esteja me dando uma boa resposta em seus clubes de origem. Ival, ainda falando um pouco sobre a questão do Fabrício Bruno, que ele comentou, todo mundo sabe da grande capacidade dele, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da seleção brasileira, especialmente agora que ele está indo pro West Ham, né? Que o Fabrício não é um jogador tão conhecido assim internacionalmente, aí foi para a seleção, fez bons jogos e agora está com a negociação bem encaminhada, ainda não está sacramentada, mas tudo bem encaminhado para a ida dele pro West Ham. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dele, ele que foi seu atleta no Flamengo e tudo mais. É um jogador que eu conheço bem, tem a minha confiança, ele sabe muito bem disso e eu torço para que tudo aconteça de melhor, tanto para o clube quanto para ele, atleta, quanto também para o seu, se for o caso, seu futuro clube. Eu acho que tudo é questão de tempo, é um jogador que tem muitas qualidades e de repente vem aí como um prêmio por tudo aquilo que ele já realizou ao longo da sua carreira. Já está imaginando que vem. Então, por favor. Quer se falar alguma coisa sobre o Gabigol ou não? Não quer falar sobre o Gabigol. Ô Pet, eu quero que você fale também sobre esse momento do Flamengo na Libertadores. Tem esse próximo jogo aí, só depende de si para se classificar, mas vem sendo aí cobrado pela torcida também. Você que viveu tanta coisa lá, como é que você está vendo tudo isso? A cobrança para classificação é óbvia. Jogo em casa, eu não duvido que o Flamengo vai vencer esse jogo, depende somente das próprias forças. Logicamente, futebol é futebol, dentro das quatro linhas tem que acontecer, mas eu não duvido que o Flamengo vai passar e a cobrança é toda natural, porque não só o Flamengo, acho que todos os times brasileiros dependem de si mesmo e têm chance e deveriam passar da fase do grupos. Você falou ali sobre o futebol solidário, mas a gente não teve oportunidade de pegar. Como é que é esse momento, tá nesse momento tão especial para ajudar as vítimas das enchentes? Então, eu gostaria que esse momento fosse diferente. Uma causa humanitária, uma ajuda, uma corrente, para uma coisa upgrade, né? Não para a gente minimizar danos, sofrência, né? Acho que é a perda muito grande. A catástrofe foi realmente desproporcional, não esperava. Logicamente, eu que não conhecia a história, soube que em 41 também teve um desastre, só que a população era bem menor naquela época, mas o tamanho do estrago é muito grande. Acho que tem que ser ajudado, né? O Rio Grande do Sul, não somente agora, ao longo do ano, talvez anos, infelizmente, porque realmente a catástrofe foi imensa. Como é que está a sua relação hoje com o Edilson? Maravilhoso. Nação flamenguista, né? Futebol solidário,
E os caras aí fizeram algumas revelações, soltaram o verbo. Eu vou deixar aqui minha opinião sobre os assuntos aí citados. Primeiro de Dorival Júnior, né, dizendo aí que vai torcer sim pelo Fabrício Bruno, né, que tá indo para a Inglaterra. Ele disse que não convocou o jogador, ficou bem claro. Por quê? Para não atrapalhar os clubes, né? Os clubes brasileiros. Tiveram pouquíssimos jogadores convocados do futebol brasileiro. E ele deixou bem claro que as portas vão estar abertas. Torço muito por Fabrício Bruno, que é um jogador da confiança dele, né? E ele sabe que vai dar certo, né? Eu também acho. Fabrício Bruno é um grande jogador. Muito regular, muito mesmo. Dificilmente você vai ver ele falhando. Desde que chegou no Flamengo, sempre fazendo grandes partidas. Aconteceu no início da sua estreia, né? Quando eu digo estreia, ali nos seus primeiros 10 jogos, você via ele um pouco acanhado, né? Talvez conhecendo o Flamengo. Mas quando ele realmente sabia onde é que estava e passaram confiança para o cara se tornou um dos maiores zagueiros que já passou no Flamengo, né? Nessa atual geração, né? Que eu digo aí 10 anos para trás, né? Teve quem? Ele, Pablo Mari, Rodrigo Caio. Sem sombra de dúvida, né, pessoal? É um grande jogador. Outra situação aqui, né? Sobre o trabalho aí que foi perguntado de Gabigol, né? A Felipe Luiz. Sobre a questão, a polêmica, né? Ele deixou bem claro, pessoal. Deixou bem claro que é amigo de Gabigol. Gabigol na casa dele, ele na casa de Gabigol. Geralmente estão frequentando a casa de um ou outro, né? Mas deixou bem claro que Gabigol sim precisa de um cara sempre como ele, né, do lado dele, para estar ali orientando, né? Ele disse com todas as palavras que Gabigol errou, mas também fez elogios a Gabigol de reconhecer o erro, de vir a público e pedir desculpas, né? Ele acha que foi a tempo. E ele disse que não tem muito segredo não, é como o Tite mesmo falou. Como é que ele reverte essa situação, né? Não tem muito segredo. Entrar em forma, fazer bons treinos, entrar no jogo e fazer gol. Tudo resolvido, né? Se ele fizer isso aí, né? Caso não venha fazer aí, sim, né? Pode complicar, pode até mesmo sua saída, até muitos estão especulando sua saída. Vale destacar aqui que Felipe Luiz aí, né? Falou também. Era um dos nomes que estava sendo cotado para assumir o Flamengo. Aquela pressão que Tite estava sofrendo. É um jogador que a gente sabe, é um ex-jogador que a gente sabe e sempre orientou o jogador, mesmo sendo jogador. Ele sempre gostava da parte tática, do futebol ofensivo. Inclusive está fazendo, né, acho que é o Juniores do Flamengo. O Flamengo é assim, começa perdendo de 2-0, vai lá e vira para 5-2. Foi o último jogo do time de Felipe Luiz, né? E a mídia fazendo os elogios, dizendo que é um futebol vistoso, né, da sua equipe. Mas claro, pessoal, pé no chão. A gente sabe, mesmo o Dorival é um desses aí. Chegou no Flamengo, ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, não agradou a diretoria. Foi colocado para fora e hoje está vestindo a camisa da seleção brasileira. E é isso, né? A gente sabe que o Flamengo tem um jogo decisivo aí acho que é terça-feira. Jogo esse valendo vaga nas oitavas da Libertadores. Eu creio que o Flamengo vai vencer e convencer. Precisa disso, né? Até porque o Milionários, além de não ter um bom time, vem com o time reserva quase, né? Pra você ver, né? Se o Flamengo tivesse conquistado um bom resultado, até porque estava ganhando de 1-0, né? Perdeu aquele jogo, né? Perdeu não, empatou, acho, né? 1-1, não foi? Jogo da estreia. Mas fazer o quê, né? Então é isso, né? Vamos acompanhar. Vamos torcer aqui que o Flamengo... Sim, pessoal, vale destacar aqui que a recuperação de La Cruz, né? É apenas uma pancada no joelho, nada que preocupe, mas também pode ser poupado para não agravar mais ainda, né? Até porque é uma pancada, fica bastante dolorido. A mídia já começa a repercutir algumas contratações que pode pintar no Mengão, tem Oscar, tem Michael. E o Flamengo ainda vai atrás do mercado de um zagueiro, né? Até porque vai perder Fabrício Bruno, né? Então, o Flamengo sim vai dar prioridade a um zagueiro. Eu acho que é importante o Flamengo contratar um zagueiro, até porque vai ficar só com 3 zagueiros no seu elenco e um dos juniores.
da categoria de base. Vai ficar com Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz, né? Então o Flamengo precisa no mercado contratar um zagueiro urgente, né? A gente sabe que a proposta que chegou para Fabrício Bruno não tinha como resistir, né? Tinha que vender, né? Comprou por 15 milhões de reais, vendeu por 15 milhões de euros, pessoal. Então é o melhor investimento no mundo, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa a sua opinião. Essa daqui foi a minha opinião. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.